Fala pessoal do nono ano, eu vou gravar a aula que eu já dei hoje de manhã para vocês, porque eu quero incluir alguns detalhes e eu quero completar, né, todos os objetivos. Nessa aula de hoje eu falei dos objetivos, dei alguns exemplos, mas eu não consegui falar de todos os objetivos, então eu vou gravar, que aí eu consigo falar de todos os objetivos e vocês também conseguem assistir uma aula com menos interrupções, tá? E assim vocês podem parar também a hora que vocês quiserem, fazer suas anotações. E no nosso próximo encontro vocês me questionem, perguntem, vejam que vocês têm dúvidas, tá ok? Nós vamos falar aqui então, eu vou falar especificamente sobre os objetivos, né, da avaliação desse segundo período, falando aqui para os alunos do nono A, do nono I e do nono I2. Essa aula foi gravada, né, foi dada hoje pela manhã, dia 4/9 de 2020, né, cada uma num horário diferente, e agora estou gravando aqui uma que vai reunir todos os objetivos desta próxima avaliação que nós vamos fazer. E pessoal, o primeiro objetivo que nós vamos trabalhar aqui, que é um dos objetivos da sua prova, é resolver situações-problema envolvendo cálculos financeiros, juros simples e juros compostos. E o que eu acredito que seja importante você saber sobre essa temática, sobre esse tema? O principal é que você saiba, conheça o que são juros simples, conheça o que são juros compostos, principalmente para saber decidir numa situação em que você tem mais do que uma opção, você consiga decidir racionalmente, você consiga matematicamente argumentar qual é a melhor opção. Então, por exemplo, eu estou trazendo aqui os dados aqui. Imagine que você tenha a opção de fazer um investimento ou como juros simples, com uma capitalização de juros simples, num valor de R$ 4.200, você tem esse valor, você tem esse dinheiro para investir, você pretende deixar esse dinheiro 4 meses no banco, e o gerente fala o seguinte, olha, se você investir com juros simples, o rendimento vai ser de 2,2% ao mês. Mas se você escolher a segunda opção, que são juros compostos, os seus R$ 4.200, que é o mesmo, né, não mudou, naqueles 4 meses, que também nesse caso aqui estou colocando o mesmo tempo, vai render com juros de 2% ao mês. Porém, aqui é juros compostos e aqui é juros simples. Então, eu preciso que você escolha qual das duas opções é melhor para você. É lógico que aqui não se trata de preferência, se trata sim de qual é o que vai gerar um maior valor no final, que a gente chama de montante. Então, eu vou tratar aqui a primeira opção, opção 1, como juros simples, fazendo a fórmula de juros simples, que é juro é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Dividido por 100, eu vou substituir aqui os valores nessa fórmula, né? Os valores aqui do capital é 4.200, 4.200. A taxa de juros, a gente coloca ela em porcentagem mesmo, né? É 2,2. Por que a gente coloca em porcentagem? Porque o dividido por 100 está aqui exatamente fazendo esse trabalho de eliminar a porcentagem, de transformar esse número percentual em um número decimal. E o tempo é 4 meses. Então você vai dividir isso aqui por 100. Fique à vontade para simplificar aqui, ó, a melhor coisa que você pode fazer. Você só precisa multiplicar 42 vezes 2,2 vezes 4. Então você vai encontrar aqui esse valor de juros que dá 369,60. R$ 369,60. Juntando esses juros com o capital lá do início, o montante é o capital que você tinha no início, mais os juros do rendimento dessa aplicação, e juntando então essas duas quantias, 4.200 mais 369,60, você vai alcançar o montante de 4.569,60. R$ 4.569,60. Vou botar aqui a unidade, estamos trabalhando com unidade de dinheiro, né, monetária. Chega aqui esse valor. Para o caso de juros compostos, pessoal, a fórmula não é essa mais, que essa aqui é uma fórmula de juros simples. Para os juros compostos, a melhor fórmula é a fórmula que calcula diretamente o montante, que é essa aqui, ó, capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Então, esse montante é igual a 4.200, que multiplica 1 mais... Agora, atenção aqui, porque essa taxa i é de 2% ao mês, você não vai colocar 2%, diferente da anterior que a gente colocava em porcentagem, nesse lugar aqui você vai colocar em decimal. Então já é necessário você dividir o 2 por 100, que é 0,02.
e aí você vai elevar a t, que no caso aqui, deixa eu já trocar, vou colocar esse 4. No lugar do t eu vou colocar 4. Ok? Você vai colocar aqui então, montante, vou repetir, 4.200, vou somar 1 mais 0,2, que vai dar 1,02, e você vai elevar a 4. Essa potência é a repetição de 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Você tem que repetir essa multiplicação 4 vezes, anotar o resultado lá com pelo menos aí umas 4 casas decimais, e aí depois o resultado dessa multiplicação, eu vou anotar aqui do lado para vocês observarem, tá, que eu já fiz previamente, vai dar 1,0824, 1,0824, 24. Você vai multiplicar 4.200 por 1,0824 para saber quanto é que vai dar no final das contas. R$ 4.546,21. Agora, com os dois resultados, você pode tomar a decisão, né? Na verdade, aí não é nem... Agora você vai ver, a sua decisão ela é automaticamente aquela que rende maior valor. Aquela que rende maior valor, por uma margem aí de uns 20 e 23, mais ou menos, reais, é ainda a opção número 1, mesmo sendo juros simples, essa pequena diferença aqui na taxa de juros ainda deu a vantagem para o juros simples. Tá? Então esse é o objetivo. O objetivo é que você não só conheça as formas de calcular os juros simples e os juros compostos, mas também você consiga matematicamente dizer qual é a melhor opção de acordo com as informações que você tem daquele problema. Tudo bem? Objetivo 1, ok. Vamos para o objetivo 2. O objetivo 2 trata aqui de expressar, né, você vai utilizar símbolos matemáticos, relações entre grandezas como funções, ou seja, você vai pegar a relação entre duas grandezas e vai tratar isso como se fosse uma função, sendo uma função, e aplicar tais leis, tais relações na forma de resolução de problemas. Resolução de problemas é tudo aquilo que foi perguntado sobre aquela relação. Tá? Por exemplo, e aqui é somente um exemplo, só para ilustrar o que está sendo dito aqui nesse objetivo. Aqui eu tenho uma figura bem conhecida, é um trapézio. A fórmula da área do trapézio também é bem conhecida, ou deveria ser bem conhecida. A área de um trapézio é a base maior dele, que é essa expressão aqui de baixo, somada com a base maior dele, essa expressão aqui de cima, multiplicado pela altura dele. O trapézio aqui, nesse caso, também está na forma de uma expressão, né, algébrica, 4x, dividido por 2. Pois bem, que relação está sendo feita aqui? Está sendo feita uma relação entre as medidas das bases e altura, ou seja, comprimentos do trapézio, com a área dele. Então eu estou relacionando as medidas do trapézio com a sua área. Eu quero que você escreva a expressão da área, que nessa situação foi chamada de y, em função desse x aí. Porque todas as medidas do trapézio, elas estão dadas em relação a x, relacionadas a x. Ou seja, sem o valor de x você não consegue saber qual é o tamanho dessa base. Sem o valor de x você não sabe qual é a altura. Sem o valor de x você não sabe qual é a base de cima. As laterais não foram dadas, mas também não será necessário para o cálculo da área. Né? O cálculo da área não envolve as laterais, tá? Só envolve as bases e a altura. Então eu quero escrever essa expressão. Bom, eu vou olhar para essa expressão aqui, a fórmula da área, só que no lugar do A, do B, do Bzinho, do H, né, eu vou colocar aquilo que o problema me trouxe. Tá? Então vai ficar assim, ó, Y, vai ocupar o lugar da área, do A. No lugar da base maior vai entrar 7x mais 4, 7x mais 4, mais no lugar da base menor vai entrar o 3x mais 3, fecha o parênteses, no lugar da altura vai entrar o 4x, e aí tudo isso, toda essa expressão vai ser dividida por 2. Ok? Eu vou simplificar um pouco essa expressão. Ó, como? Dentro dos parênteses, eu vou juntar 7x mais 3x, que é 10x, vou juntar 4 mais 3, que é 7. Do lado de fora eu tenho 4x, que está dividido por 2. Eu posso aproveitar que o 4x é múltiplo de 2 e vou simplificar 4x por 2, deixando aqui fora só o 2x. E depois, para finalizar, chegar na expressão final, meu y vai ser o resultado dessa distributiva aqui, ó,
2x multiplica 10x, depois o 2x multiplica 7, o resultado dessa distributiva é a minha expressão, é a lei da função que fornece a área do trapézio em relação a esse x, né, em função desse x que não foi dado, esse x que ele está presente tanto na base maior, como na base menor, como na altura. Né? As três medidas importantes estão em função de x. Então vai ficar assim, pessoal, ó, 20 x ao quadrado, é o resultado, né, de 2 vezes 10, x vezes x, mais 14x. 2 vezes 7, 14, 14x. Pronto. A partir desse ponto aqui, nós agora vamos para a letra B, porque vai ter uma pergunta. Lembra que lá falava sobre resolver problemas com elas? Né? Isso aqui é uma função. Tá, o que eu faço com essa função? De tudo, inclusive resolver problemas. Posso fazer gráfico, eu posso calcular pontos especiais, mas eu posso calcular alguma coisa relacionada a algo mais real, uma situação-problema, do tipo, imagine que isso aqui é o projeto de uma praça. E eu quero saber o seguinte, eu quero que essa praça, esse valor de x dessa praça aqui seja igual a 7 metros. Então, com isso, qual vai ser a área dessa praça? Se o x vale 7 metros, qual vai ser a área final dessa praça? Então, basta substituir o x por 7. Y é igual a 20 multiplicado por 7. Esse 7 vai ser elevado ao quadrado, mais 14. 14 também multiplicado por 7. Eu vou fazer essa conta aqui, pessoal, e já vou botar o resultado aqui embaixo. Pronto, calculado. Então, essa área representa 1.078 metros quadrados. Metros quadrados. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo 2. É uma pequena amostra do que pode ser cobrado no objetivo 2. Vamos ver o objetivo 3 agora. Objetivo 3, identificar o domínio e a imagem de uma função a partir de uma situação-problema. Você, às vezes, não tem a função dada explicitamente. Ela vai ser dada numa situação, num contexto. Você tem que ler o contexto, compreender esse contexto, ver que esse contexto pode ser transformado numa função, seja ela do primeiro grau ou do segundo grau, que são as funções que a gente está trabalhando por enquanto, e daí dessa função e com o seu contexto, ver qual é o domínio dessa função, qual é a imagem dessa função, ok? Bom, é isso que eu vou fazer aqui nesse exemplo. Eu considerei aqui, pensei numa situação que é a seguinte, uma pista de patinação funciona das 10 horas da manhã até as 22 horas da noite, ou seja, 10 da manhã até as 10 da noite. Para usar a pista, o cliente deve alugar, ele deve, tá, não tem a opção, ele deve alugar o equipamento por R$12 e pagar R$3 por hora de uso. Sendo X o tempo de uso de um cliente e Y o valor final pago por esse cliente, determine qual o domínio dessa função. Bom, antes de responder a letra A, eu vou escrever a função, porque falou assim, dessa função, qual função? Né? A função está implícita, ela está aqui dentro, mas ela não está explícita ainda, eu quero explicitar. Vou explicitar escrevendo ela. Y é quanto eu pago. Eu entro na pista já pagando R$12 pelo equipamento. E eu adiciono, acrescento R$3 para cada hora de uso. Como eu não sei quantas horas cada cliente vai usar, isso é uma variável, essa variável vai ser chamada de x. Okay? Essa variável é x, que é quantas horas o cliente vai usar. De repente, é possível que esse cliente use um número não inteiro de horas, né? A questão não fala, se ela não proíbe, então ela permite. Tá? Então ela pode aceitar aqui que um cliente use, por exemplo, 2,77 horas. E aí basta você saber fazer essa multiplicação e fazer essa soma e você então vai ter um preço final para esse cliente. Agora vamos nos concentrar no que foi pedido. Qual é o domínio dessa função? Quando pede domínio, está perguntando qual é o conjunto de possíveis valores para esse x. Possíveis valores para esse x. A única restrição que eu tenho para esse x é o horário de funcionamento da pista de patinação, que é das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Embora x não seja horário, x é tempo de uso, é diferente. Horário é 14 horas, 17 horas e 20 minutos. Agora, tempo de uso é quanto tempo aquele cliente usou. Ele usou durante 2 horas e meia. Não sei em que momento isso aconteceu, mas ele usou durante 2 horas e meia. Então, x é o tempo de uso. Sendo assim, pessoal, o tempo de uso, que é o domínio, é um conjunto de valores
que pode variar do zero, a pessoa pode só, vai lá, aluga o equipamento e se arrepende e não quer mais usar, até o máximo, que seria o total de horas do horário de funcionamento, que dá 12 horas aqui. Tá? Então aqui eu estou escrevendo que o conjunto do domínio, esse D aqui representa domínio, esses colchetes representam um conjunto, um intervalo. Aqui eu escrevi zero, tá? Que começa no zero, o tempo mínimo possível seria zero, embora não faria muito sentido um cliente usar zero, mas matematicamente é possível. E o máximo seria 12, porque também você pode argumentar, ninguém vai ficar 12 horas. Ok, matematicamente o máximo seria 12. Ok? Isso quer dizer que essa função ela só deve ser considerada válida dentro desse intervalo de x aqui. Olha, esse x valendo de 0 até 12, essa função é válida. Se você usar um valor de x aqui igual a 17, você não tem respaldo da função para dizer quanto é que iria custar. Tá? Porque a função ela não foi preparada, ela não está prevista para esse caso. Bom, por se tratar, pessoal, de uma reta, vocês estão vendo que isso aqui é uma reta, essa reta é uma reta crescente, vou fazer aqui um pequeno, rápido esboço do gráfico dessa função, que apresenta o preço que o cara paga pelas x horas que ele usa. Eu diria que é uma função mais ou menos com esse perfil aqui, olha, começando lá, o tempo pode começar no zero e vai crescendo, até um tempo que pode chegar no máximo até 12 horas. Vai de 0 até 12 horas. Mas e aqui? E no eixo Y? Começa em quanto e termina em quanto? Ou seja, qual é o mínimo que alguém pode pagar durante o uso dessa pista e qual é o máximo que alguém pode pagar? Isso é a imagem. Esse conjuntinho aqui, olha, é a imagem. Tá? Então, a imagem, pessoal, é o cálculo que a gente faz substituindo o x da função pelo mínimo, 0, e posteriormente pelo máximo, 12. A substituição do zero eu vou fazer aqui mentalmente, tá? 3 vezes 0 é 0, 0 mais 12 é 12. Então, o mínimo que alguém vai pagar pelo uso dessa pista é R$12. E o máximo, bom, também vou fazer mentalmente. 12 vai entrar aqui no lugar do x, vezes 3 é 36, 36 mais 12, 48. Então, o máximo é R$48. Então, pessoal, o meu intervalo aqui vai de 12 até R$48. Isso é a imagem dessa função. Tá? Vou botar um IM aqui, que é imagem dessa função. Então, quando eu falo que você precisa saber fornecer o domínio e a imagem da função numa situação problema, é desse tipo de situação que eu estou falando. Isso aqui é só um modelo, é só uma ideia, mas as situações podem variar, né, demais, não existe limite para isso. Né? Vai da criatividade e das situações que de fato existem no mundo, né, real, aí, onde uma coisa, uma grandeza, é calculada em função de outra. Vamos para o próximo objetivo. O quarto objetivo é demonstrar conhecimento sobre as características das propriedades da função afim e também da linear. A única diferença da função afim para a função linear é que a função linear tem o valor de b igual a 0 e, portanto, ela passa somente pela origem, pelo 0, 0. Né? O único ponto que ela corta os eixos é o ponto 0, 0. Então é bom você estudar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre a função linear, mas aqui, como eu estou tratando aqui de uma aula mais rápida, só uma lembrança, eu vou falar mais sobre a função afim, aquela que tem A e tem B, e nenhum dos dois é 0. Ou pelo menos o B não é 0. Eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Essa aqui é uma função típica, afim, onde, apesar de estar fora da ordem, olha, tem o A e tem o B aqui é esse número 5. Esse é o B. E o A é o número que está multiplicando o x, portanto o A é menos 2. E aí eu pergunto, que tipo de gráfico é esse? Tipo de gráfico, desenho. Como é que é o desenho dessa função? Nós já estudamos basicamente dois desenhos, né? A reta e a parábola. Então, nesse caso aqui, é uma função linear, ou melhor, uma função afim. Sempre o gráfico é uma reta. Então é uma reta. Se por acaso eu tivesse um x ao quadrado aqui, seria uma parábola. Ela é crescente, ela é decrescente ou ela é constante? Você tem que olhar para o valor de A. Se o A for maior do que 0,
seria crescente. Se o A for menor do que zero, ela vai ser decrescente. Mas se o A for igual a zero, ela vai ser constante. No nosso caso aqui, o A é menos 2. Então, como A é igual a menos 2, essa função é decrescente. Decrescente. Tá? E o que mais? Em que ponto o gráfico dessa função, né, que está bem reduzidinho, olha, em que ponto o gráfico corta o eixo y? Olha, nós sabemos que onde o gráfico cortar o eixo y, que é esse da vertical aqui, o x será zero. Então eu estou querendo que você olhe aqui para a função, deixa eu escrever ela aqui do lado, ó. Y é igual a 5 menos 2x, certo? Essa é a função. Então imagine aqui, pode fazer mentalmente, se o x valesse zero, porque o eixo y ele se localiza em cima do zero do eixo x. O eixo x é esse eixo aqui, ele tem uma origem, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. O eixo y fica em cima dessa origem do x. Portanto, o valor de x é zero. Quando você está em cima do eixo y, o x é zero. Se eu substituir o x por zero, o y vai ser 5. Portanto, pessoal, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar uma unidade igual a essa que eu fiz aqui. Seria por aqui que a reta iria passar. A reta iria passar por aqui, pelo 5. Como eu já vi aqui em cima que ela é decrescente, seria uma reta que passa por aqui na direção descendente. Mas eu não sei exatamente se ela é um pouco menos inclinada, se ela passa mais aberta, se ela é mais suave. Por enquanto, não. Tá? Quando é que eu vou saber com mais detalhes disso? Quando eu responder o próximo item aqui, ó, letra D. Em que ponto o gráfico corta o eixo x? O ponto em que o gráfico corta o eixo x tem a lógica contrária do ponto em que corta o eixo y. Se nós acabamos de ver ali em cima que a função é y igual a 5 menos 2x, no ponto em que o gráfico corta o eixo x, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho, no ponto em que o gráfico corta o eixo x, quem é zero, por sua vez, é o y que é zero. Tá? Então, você vem aqui e substitui y por zero. 0 é igual a 5 menos 2x. Isso aqui é equivalente a dizer que 2x é igual a 5 e que x é igual a 5 dividido por 2, 2,5. X é igual a 2,5. A gente já sabia, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que o gráfico passava pelo 5 aqui. Já sabia que ele vinha descendo. E agora sabe que ele vai passar pelo 2,5. 1, 2, aqui seria o 3, então o 2,5, mais ou menos por aqui assim, 2,5. Então você vai imaginar aqui uma reta, mesmo que não saia muito bem feito aqui, pessoal. Estou tentando aqui fazer o melhor que eu posso, mas uma reta que passe aqui pelo 2,5 e também pelo 5, e a gente reforça aquilo que a gente já sabia, que ela é decrescente. Tá? E aqui termina com mais uma pergunta aqui, ó. Como se chama esse valor? Que valor? Esse valor aqui, ó, esse valor. Como é que ele se chama? Não é pelo valor em si, mas é o que ele representa. Ele representa o ponto em que se corta o eixo x. Isso se chama zero da função, ou também pode ser chamado de raiz da função. Raiz da função, tá? Então ele tem nome. É o único ponto que o gráfico tem e que tem esse nome, tá? Outro ponto que tem nome, mas que pode não estar no gráfico, é o encontro do x com o y, né? O 0, 0, que chama-se origem, né? Esse ponto origem. Mas, por exemplo, aqui a origem não está no gráfico, o gráfico não passa pela origem. Mas quando o gráfico passa pelo eixo x, esse ponto tem um nome que se chama ou zero da função ou raiz da função. Isso pode ser para qualquer gráfico, tá? Pode ser para o gráfico da parábola, o gráfico de funções do terceiro grau, outras que vocês ainda vão estudar, né? Como trigonométrica, exponencial, vocês ainda vão estudar. Mas sempre o lugar onde o gráfico cruza pelo eixo x, esse ponto é chamado de zero da função ou raiz da função. Vamos avançar aqui para o nosso quinto. São só 7 objetivos. Vamos para o quinto objetivo aqui. Aqui eu quero que você saiba como aplicar a relação
que existe entre as funções e os sistemas lineares. Como assim? Sistemas lineares é quando você resolve duas equações ou mais para achar a solução que agrade, que seja a mesma solução para as duas equações. Funções podem ter esse comportamento quando elas se cruzam, igual está acontecendo aqui. Duas funções, quando se cruzam, elas possuem pelo menos um ponto em comum. Um ponto em comum. Por que pelo menos? Ora, porque poderia, em vez de ser duas retas, poderia ser duas parábolas. Aí você poderia ter dois pontos de encontro, dois pontos de cruzamento, né? Uma parábola cruzando com a outra. Ou uma reta cortando uma parábola poderia ter dois pontos de cruzamento. Mas aqui é só uma reta cortando uma reta. E como é que eu faço para resolver esse tipo de sistema envolvendo funções? A gente utiliza um método chamado de método da comparação. Comparação. Não é obrigatório usar esse método, mas para funções, nada melhor. Que é você escrever aqui, ó, do lado esquerdo você escreve aqui a função f de x, por exemplo. Do lado direito, a função g de x, ou vice-versa. Tá? Por que eu vou fazer essa comparação? Comparar, aqui no caso, é você igualar, né, para saber em que lugar que as duas são iguais. Eu quero descobrir esse ponto aqui. Eu sei que nesse ponto as duas são iguais. A minha função f de x é 3x menos 1. A minha função g de x é 3 menos x. Virou uma simples equação do primeiro grau. A gente agrupa o x do lado esquerdo, por exemplo, e os números constantes do lado direito e vê quanto que dá o valor de x. Por exemplo, 3x mais x, que é o caso desse menos x passando para a esquerda, igual a 3 mais 1, que é o caso desse menos 1 passando para a direita. 4x igual a 4. Daqui você conclui que o x vale 1. Ou seja, pessoal, o ponto de cruzamento dessa função com a outra, a vermelha com a azul, é o 1. Mas ponto, ele é um conjunto, x com y, é um par, x com y. Então você agora precisa achar o valor de y. Qual é o valor de y? O valor que você achou para o x, você vai substituir ou na primeira função ou na segunda função. Mas qual, professor? Qualquer uma. O ponto é o mesmo. Certo? Então, por exemplo, se eu substituísse aqui nessa azul, ó, g de x daria 3 menos o valor de x, que é 1. Como 3 menos 1 é 2, já descobri que esse valor aqui é 2. Ou se eu tivesse feito na função vermelha, seria f de x é igual a 3 vezes 1, que é 3, menos 1. Ou seja, encontraria, para o f de x, encontraria também o valor 2. Tanto faz usar uma função ou a outra, você encontra o mesmo valor. Então aqui, no eixo y, a altura do eixo y, onde o cruzamento ocorre, é na altura do 2. Já no eixo x, isso acontece aqui na distância do 1. Tá? O gráfico aqui está só uma ilustração, não está no ponto exato, mas o ponto exato é calculado pela equação, pelo sistema que a gente faz pelo método da comparação. Vamos para o sexto objetivo, pessoal. O sexto objetivo fala sobre demonstrar conhecimento sobre as características e propriedades das funções ou da função quadrática. A função quadrática é aquela que tem a sua equação básica geral, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde tudo muda de acordo com esses coeficientes a, b e c que você tem aqui. Tá? E a gente estudou um pouco, principalmente sobre o coeficiente a e sobre o coeficiente c. Sabe quais são as consequências de alterar o valor do a e alterar o valor de c. E é isso que eu vou perguntar aqui. Por exemplo, olhando para o gráfico dessa função aqui, nós podemos afirmar com certeza que o valor de a é o quê? Pessoal, o valor de a ele diz que a função ela é positiva, o valor de a é positivo quando o gráfico tem uma concavidade para cima, forma de sorriso. Porém, é negativo quando a concavidade é para baixo, né? uma cara emburrada. Portanto, olhando para esse gráfico, eu digo que o nosso valor de a é um número positivo. Ok? A, portanto, é maior do que zero. Não existe a possibilidade de uma parábola ter a igual a zero. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Não existe zero no caso do a da função do segundo grau.
O sinal de C. O sinal de C, pessoal, ele vai acontecer nessa função aqui quando o x for zero. Então, repara, ó, o eixo y, quando ele for zero, quando o eixo y estiver em cima do x igual a zero, melhor dizendo, quando o x for zero, você vai ter a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Portanto, o valor de c é justamente o valor que é demonstrado pela posição onde o gráfico corta o eixo y. Aonde o gráfico corta o eixo y é o valor de c. Se você não estiver olhando para o gráfico, mas estiver olhando só para a expressão, você já pode olhar para esse númerozinho aqui que fica sozinho na expressão, que não é multiplicado por x, nem por x ao quadrado, e você já pode saber que é ali que a parábola vai cruzar o eixo y. A parábola sempre cruza o eixo y, se estiver dentro do domínio da parábola, ok? Mas nem sempre cruza o eixo x. Bom, então já posso afirmar que nesse caso também o valor de c é um número positivo, porque ele está acima, né, do eixo x. Portanto, c é maior do que zero. Mais uma coisa que eu vou perguntar aqui. Olhando para esse gráfico, você consegue dizer se o sinal do delta é positivo, é negativo ou é zero? Eu creio que sim. Por quê? Porque quando o delta é positivo, você vai ter duas raízes reais diferentes, dois números diferentes como resultado. Quando o delta é zero, você só tem uma raiz, ou duas iguais, dois números iguais ou uma só que equivale a elas. E quando o delta é um número negativo, você não tem raízes, não existe. A gente bota esse símbolozinho aqui, ó, não existe raiz. Aí você olhando para esse gráfico, está enxergando as raízes? Sim, né? Porque as raízes são justamente os pontos em que o gráfico corta o eixo x. Existem duas raízes aqui, ó, uma raiz x1 e uma raiz x2. E, obviamente, são dois números diferentes, porque estão em posições diferentes. Portanto, significa que o nosso delta é positivo. Tá? Esse 2 aqui são de duas raízes diferentes. Esse 1 é de uma raiz ou duas iguais. Duas iguais. O mais correto é falar que são duas iguais, né? Porque você vai achar o x1 igual a 3, o x2 também igual a 3. Você achou duas raízes, porém dois números iguais. A gente fala às vezes que é um número só, porque no gráfico só aparece um lugar, né? Se você tivesse que marcar o x igual a 3, só existe um lugar, ok? Portanto, nesse caso, nosso sinal de delta é positivo também. Delta é maior do que zero. E quais são os sinais dessas raízes? Essas raízes têm sinais, são números, né? Então tem sinais. Eu estou vendo que tanto a x1 quanto a x2 estão do lado esquerdo do eixo x. Portanto, a x1 é menor do que zero, é negativa, e a x2 também é menor do que zero, também é negativo. Tá bom? Aliás, pessoal, não faz diferença quem é x1 e quem é x2, tá? Qualquer uma pode ser x1, qualquer uma pode ser x2. Tá bom? E vamos finalizar com o nosso sétimo objetivo, que é o objetivo de determinar as raízes de uma função quadrática. Pessoal, determinar as raízes de uma função quadrática pode ser feita exatamente como nesse caso anterior aqui, olha, eu poderia simplesmente te dar uma função e falar assim, quais são as raízes dessa função? O que é que você tem que fazer? Calcular o delta, depois que calcular o delta, calcular pela fórmula de Bhaskara o x1 e o x2. Ou usar aquelas fórmulas resolutivas, aquelas técnicas de resolução que não precisam passar pelo delta, que são aqueles atalhos. Aí fica a seu encargo. Né? E também quanto aquilo que você lembrar de como fazer. A fórmula de Bhaskara, né, ela tem a vantagem de resolver universalmente todas as funções do segundo grau. Só que aqui eu trouxe uma situação onde eu tenho aqui o eixo y, aqui o eixo x, tem o eixo y, tem o eixo x, em que, pessoal, uma bala de canhão ela é lançada da origem do meu eixo xy e ela vai atingir o solo num ponto qualquer aqui do meu eixo x. Eu quero saber que ponto é esse. Esse ponto aqui, olha, é o meu problema. É isso que eu preciso saber sobre o meu problema. Aí você vai falar o seguinte, como é que eu posso saber esse ponto aqui? Justamente, pessoal, encontrando quais são as raízes desta equação aqui. Raiz dessa equação aqui. Como o gráfico não mostra, eu tenho que encontrar resolvendo a função do segundo grau
y, que no caso mostra, o y mostra a altura, e o x mostra a distância na horizontal, ok? Ao resolver isso aqui, você vai descobrir quais são os pontos em que a bola de canhão, essa bala de canhão, ela vai estar no solo. Ela vai estar no solo aqui na origem, no 0, e depois nesse ponto desconhecido aqui. Então, pessoal, eu vou resolver essa equação aqui. Tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho a questão, já vou pular essa parte, mas a resolução basicamente é o que eu vou anotar aqui nessa tela. Ok? Pessoal, fiz aqui a resolução. Tá? Na verdade, eu botei aqui a equação, e a partir da equação eu utilizei aqui o método de resolução por evidência, coloquei o x em evidência. Colocando o x em evidência, você encontra uma resposta aqui que é x igual a 0 e a outra resposta que é x igual a 127. Mas eu creio que todos vocês conseguem resolver essa equação aqui, seja pelo método da fórmula de Bhaskara, ou seja pelo método de fatorar, né, pelo método da evidência. Tudo bem? Bom, e aí, pessoal, finalizo aqui os nossos objetivos, uma revisão rápida, passando por todos os objetivos, e quero mostrar aqui para vocês na tela uma recomendação, deixa eu diminuir aqui a tabela, uma recomendação de exercícios que estão no seu livro, no seu material didático, no seu livro e no seu caderninho lá de atividades, onde contém aqui, pessoal, as páginas do material, os números dos exercícios desse material e o tempo em que eu considero razoável para você resolver esses exercícios, tá? Essa primeira parte até aqui são do livro e essa segunda parte aqui são do caderninho. Lembrando que isso aqui é um complemento. Tudo o que a gente fez antes também é material para você estudar, para você revisar. Inclusive uma outra tabela que eu passei na semana anterior, tá? Que deve ser, digamos assim, o mínimo necessário para você conseguir fazer uma boa prova, você conseguir compreender bem esses conteúdos. E se ainda assim você tiver dúvidas, o que é muito normal, anote todas elas para que no nosso próximo encontro, que é na quarta-feira, você possa falar e a gente possa conversar e tirar essas dúvidas. Tudo bem? Então espero que vocês tenham aí um bom final de semana, mas que também estudem e a gente se fala na próxima aula. Tchau para vocês, gente!